Olá, bom dia. Tudo bem? Espero encontrá-los bem. Vamos hoje fazer mais uma biografia dos profetas da Bíblia. E hoje eu vou falar de uma rainha da Bíblia muito má. Essa foi terrível. O povo de Israel conheceu ela, as maldades dela. Mulher, a Bíblia, pelo que a gente vê, foi a mulher mais má da Bíblia, e como rainha foi Jezabel. A gente vai fazer uma mini biografia dela aqui. Semana passada eu fiz de Elias, né? Profeta Elias. E hoje a gente vai fazer dessa rainha, a Jezabel. Sabe, a vida dela não foi fácil. Tudo que ela fez de maldade, no final da vida dela, a gente vai ver aqui, foi uma morte terrível, terrível mesmo. E a sua casa, né? Seus filhos, o seu marido também, né? O Acabe teve uma morte terrível também. Então a família no final ela foi destruída, a família dela, por causa da maldade dela como rainha. Ela praticamente obrigava todos a adorarem os seus ídolos, sabe? E Deus mandava profeta falar com ela, mandou o profeta Elias falar com ela. A gente vai falar de Elias hoje aqui também, avisar ela das maldades que ela fazia, para ela mudar a direção, né? Deus mandou Elias avisar o marido dela também, sair desses pecados, para Deus endireitar a vida deles, né? Mas não teve jeito não. Ela terminou a vida do jeito que ela começou, uma morte terrível, que a gente vai ver aqui a morte que ela teve, terrível. E o que a gente vai falar hoje, eu já falei para vocês, né? Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou o escritor Edson Terci. Tenho 8 livros escritos, entre inglês e português, que é traduzido, né? Deve ter uns 13 ou 14 livros, tá? E todos eles estão no meu site, está embaixo na descrição também, www.edsonterci.com. Na Amazon também, se você entrar, você vai, todos os meus livros lá também na Amazon, você pode comprar. E no meu site estão todos eles em livros digitais. Hoje a modernidade, a maioria quer livro digital, né? Então a gente tem livro digital lá. E essa biografia que a gente vai fazer hoje está dentro desse livro aqui. Escrito por mim, claro, né? Edson Terci. Aqui tem 26 personagens bíblicos aqui. O último que está aqui é Jó. Foi acrescentado Jó nesse livro aqui, tá? Essa aqui é a segunda edição. A primeira edição foi esse aqui, ó, de 2008, 2007. Esse foi esgotado, foi feita a segunda edição e aqui foi acrescentado Jó e foi bem mais amplo o livro, tá? Se você puder adquirir, tem coisas boas aqui dentro desse livro aqui. Tem a vida de 26 entre profetas, reis e servos de Deus, sabe? Muito rico isso aqui, esse livro. Vou entrar aqui, eu vou falar sobre Jezabel hoje. Falamos de Elias, Jezabel está aqui. Então, o que eu fiz aqui, um resumo, eu estou tirando desse livro aqui. Está tudo em sequência, tá? Dentro da Bíblia em sequência. Pode ser que esteja um pouco fora, não de sequência, né? Eu fui pegando tudo que tinha, que a Bíblia mostra sobre Jezabel. E a gente foi colocando aqui, fez uma cronologia aqui, e foi colocando tudo certinho, tá bom? Alguma dúvida você manda um e-mail pra gente, ou aí no site, no canal mesmo, você pode falar alguma coisa. Mas é muito rico, eu acho que você vai apreciar essa vida de Jezabel, tá bom? Mulher perversa, muito perversa essa mulher. Vamos lá então. E você que não é inscrito no meu canal, inscreva aí, tá bom? Dá um like aí na postagem aí, compartilha esse vídeo também, que é muito importante, tá bom? Então vamos entrar aqui, ó. Jezabel. Pai, Etabal. Marido, Acabe. Filho, Jorão, Acásias e outros filhos. Local, Sidom e Samaria. Ocupação, rainha de Israel. Contemporânea de Elias e Zeu. Esse rei Zeu, que sabe o que esse rei Zeu faz com eles aqui, com a família deles. Eliminou muitos dos representantes de Deus em Israel. Jezabel usou suas forças, convicções para fazer a sua própria vontade. Jezabel manda matar o profeta Elias. O profeta Elias pegava muito no pé dele, porque Deus mandava. Ela achava que reis e rainhas podiam legalmente fazer ou ter qualquer coisa.
Jezabel iniciava, promovia e patrocinava a adoração a Baal. Jezabel manda matar Nabote para dar suas terras ao seu marido, Acabe. Está em 1 Reis 21, 15. Ela era terrível. Vou contar para vocês aqui uma passaginha rápida dela. Jezabel ocupa lugar de esposa mais ímpia da Bíblia, que eu comentei com vocês, né? Como rainha, detinha grande poder. Ela não só controlava seu marido, Acabe, mas tinha também 850 sacerdotes pagãos sob o seu comando. Na biografia de Elias elimina esses 850 sacerdotes pagãos dela, mata todos elas. E aqui ela começa a perseguição atrás de Elias para matar, que ela manda matar ele, seguindo aqui. E também planejou um esquema que parecia legal, a fim de conseguir a terra para o seu marido. Eram exigidas 2 testemunhas para esclarecer a culpa, e o castigo pela blasfêmia era a morte por apedrejamento. E ela fez isso. Jezabel era má. Quando Nabote, que era o dono dessas terras, recusou a vender a vinha, ela cruelmente mandou matá-lo e tomou posse da terra para o seu marido Acabe. E ele também era bem sem vergonha, também aceitava as coisas dela, né? É uma pena. Deus manda Elias, o tesbita, ameaçar Acabe e Jezabel por causa dos seus pecados. Assim diz o Senhor: o lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, e do teu mesmo Acabe. E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Israel. Está lá em 1 Reis, capítulo 22, 17 ao 24. Você pode acompanhar a história dela lá. O plano de Jezabel era eliminar a adoração a Deus em Israel, e isso a levou a dolorosas consequências. Antes de morrer, sofreu a perda do seu marido em combate e seus filhos nas mãos de Zeu, que tomou o trono à força. Jezabel faleceu da mesma maneira hostil e desonrosa como viveu. Não houve nenhuma mulher tão determinada quanto Jezabel para fazer o que todo Israel adorasse os seus deuses. Ela era terrível. Os deuses dela queriam que todos adorassem. E ela tinha esses 850 sacerdotes pagãos, falsos profetas, no meio desses 850 que seguia ela, né? No final, antes disso que ela tinha, em Elias, é eliminado. Todos esses sacerdotes é todo eliminado. Você vai ver o que Deus autoriza Zeu, que é o rei que entrou agora, a fazer com a família deles. Vai vendo só agora. Agora começa a derrota de Jezabel e seu marido e os filhos dela também, que eram maus, os filhos dela. Jezabel faleceu da mesma maneira hostil e desonrosa como viveu. Não houve nenhuma mulher tão destemida em Israel para adorar os seus deuses. Zeu é ungido rei de Israel e mata Jorão e Jezabel, o filho dela e ela. Zeu assume o comando de Israel e imediatamente se dirige a Israel para encontrar e matar o rei Jorão de Israel e o rei Acásias de Judá. Zeu matou Jorão. E o filho dela também era o rei lá de Judá. Morreu também. E o outro filho dela, que esse Acásias, fugiu em direção a Bet-Agá, onde foi ferido. Mais tarde morreu em Megido, também morreu. De volta a Israel, Zeu mandou matar Jezabel. Está lá em 2 Reis, capítulo 9, 19 ao 37. Ali está a morte dela completinha. Antes de morrer, sofreu a perda do seu marido em combate e seus filhos na mão de Zeu. Zeu extermina a casa de Acabe e de Jezabel, como também todos os seus grandes e os conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhes deixou ficar de resto, ou seja, vivo. Matou toda a casa de Acabe e de Jezabel.
Olha o finalzinho aqui, ó. Este é o cumprimento da profecia de Elias, de que nenhum dos descendentes masculinos de Acabe sobreviveria. Está lá em 1 Reis 21, 17 a 24. Então a casa dela foi exterminada. E aqui o finalzinho da vida dela, olha. Crânio, pés e mãos de Jezabel foi tudo que restou de sua vida de crueldade e maldade. No final de sua vida de luxúria e traição, tornou-se em nada. Porque Jezabel se referiu, ela se referiu a Zenri aqui, ó. Este era um combatente, um comandante do exército que 40 anos antes matara Elá. E deste modo proclamará-se rei de Israel. Está lá em 1 Reis 16, 8, 10. Ela recusa Zeu da mesma traição. Ela acusa Zeu da mesma traição. Isso foi antes da morte dela. Ela recusava que Zeu estava fazendo a mesma coisa que esse rei aqui, ó. E finalmente, olha. E o cadáver de Jezabel foi como esterco sobre o campo, em Jezreel. E não se podia dizer que era o corpo de Jezabel. Foi uma morte terrível. E de seu marido Acabe não foi diferente. Duas mortes terríveis. Então a morte de Jezabel está aqui pra gente. Simplificando, Jezabel foi a mulher mais má da Bíblia como rainha. Ela fez maldade e a maldade dela terminou na morte dela, do esposo dela, o Acabe, os filhos dela e todos a parte masculina da casa dela foi toda exterminada. Não teve sequência a família dela. Deus exterminou toda. Morreram todos, onde a gente comentou aqui no finalzinho aqui. Então a família dela foi exterminada do jeito que ela levou a vida dela e o marido levou, acaba nesse destino, nessas mortes terríveis da família, e foi eliminada a família dela toda. Então essa é a biografia de Jezabel, tá bom? Espero que vocês gostaram aí e que Deus abençoe vocês, guarde e proteja sua família, tá bom? Até o próximo vídeo. Fica na paz, Deus abençoe.